Oi, gente. Dando continuidade à nossa unidade 4, o setor externo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre taxa de câmbio, né? Eu já comecei a falar alguma coisa para vocês sobre o comportamento da taxa de câmbio quando a gente estava estudando sobre demanda e oferta de mercado, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e falar só de taxa de câmbio, né? O que seria taxa de câmbio? Taxa de câmbio nada mais é que a medida pela qual a moeda de um país qualquer pode ser convertida na moeda de outro país, né? Quando você vê uma taxa de câmbio, por exemplo, quando é anunciado no telejornal, por exemplo, o Banco Central fechou a taxa de câmbio hoje em 5,12 reais dólar. O que significa isso? Significa o quê? R$ 1 naquela data estava valendo R$ 5,12, ou seja, o preço de US$ 1 era R$ 5,12. Então, o, o câmbio nada mais é do que o preço da moeda estrangeira, né? Por exemplo, entre o real e o dólar americano, a taxa de câmbio mostra o montante necessário em reais para comprar o dólar, nada mais é do que o preço da moeda estrangeira. E quando eu tenho a taxa de câmbio entre moedas, né, eu posso relacionar o sistema de preços de dois países. Então, por exemplo, eu posso ter a taxa de câmbio do dólar dos Estados Unidos contra o dólar canadense, ou seja, quantos dólares canadenses eu preciso para comprar um dólar americano. Ou posso relacionar, por exemplo, o real com o euro, né? Quantos, né, reais são necessários para comprar um euro, né? Também pode ser o inverso também, a taxa de câmbio pode ser calculada em dólar barra reais barra dólar, por exemplo, quantos centavos de real eu preciso, né, para comprar, quantos centavos de dólar eu preciso para comprar R$ 1. Então, a gente pode fazer essa conversão também. Como a gente está no Brasil, a gente sempre no denominador, né, que a taxa de câmbio é uma razão entre preços de moedas, no denominador sempre eu vou ter o real, quando eu estou dentro do Brasil, e no numerador dividindo o denominador eu vou ter o preço da moeda em referência. Então eu posso ter a taxa do iene, eu posso ter a taxa do peso argentino, eu posso ter a taxa de câmbio do dólar, a taxa de câmbio do euro, e assim vai. Então taxa de câmbio, gente, é o preço da moeda estrangeira. Nada mais é do que quanto vale a moeda estrangeira para a gente para pagar em reais, tá? É o conceito básico da taxa de câmbio, né? E quem que precisa de câmbio, né? Quem tem interesse de demanda por divisas, né? Quem precisa de moeda estrangeira, né? Os importadores precisam de moeda estrangeira porque eles vão comprar bens do exterior, né? Quando eu compro em outro país, eu preciso de comprar na moeda daquele país. Então, quando eu vou fazer uma compra em outro país, primeiro eu tenho que converter o real em uma moeda estrangeira para depois efetuar a compra. Então, os principais demandantes de divisas, né, quem mais precisa de moeda estrangeira são os importadores, né? Aquelas pessoas também que contraem empréstimos no exterior, são devedores, né? Eles precisam, quando vai pagar suas dívidas, eles precisam converter reais, por exemplo, em moeda estrangeira para poder efetuar o pagamento de suas dívidas, né? Suponhamos que você, o ano passado, tomou um empréstimo de US$ 1.000 no exterior. Então, quando você for pagar esse empréstimo, você não vai poder pagar em reais, você vai ter que pagar em dólar, então você vai ter que converter os seus reais em dólar para efetuar aquele pagamento. Então, quem deve em moeda estrangeira também vai precisar de demanda por divisas, né? Divisas a gente chama de divisas a moeda estrangeira, tá? E quem oferta divisa, né? Quem que gera a entrada de divisas no país, né? Lembra que o conceito de demanda e oferta, né? Demanda é quem está demandando, quem está procurando, quem está comprando, e oferta é quem está ofertando, quem está vendendo, quem está proporcionando a oferta daquele bem no mercado. Quem são os ofertantes de moeda estrangeira? Ou seja, de que forma a moeda estrangeira entra em um país, né? Como é que eu aumento essas reservas estrangeiras, né? Os principais, quer dizer, o principal ator nesse mercado para oferecer moeda estrangeira são os exportadores, né?
eles recebem, né, em troca de suas vendas, as moedas estrangeiras que não podem ser utilizadas no país e que necessitam, portanto, ser trocadas com moeda nacional, né? O exportador de soja, quando ele vende soja para o exterior, ele vai receber em dólar, mas quando ele chega no Brasil, ele vai converter esses dólares em reais para poder ser utilizado aqui no mercado interno. E esses reais que ele esses dólares que ele trouxe para o Brasil, vai aumentar as nossas divisas, né? É como se, como o Banco Central aqui controla as divisas, quando entra o dinheiro aqui, entra pelo Banco Central, aí o Banco Central pega aquele dólar, converte em reais, paga as empresas exportadoras em reais e fica retido aquele dólar no Banco Central. O Banco Central tem o controle das divisas, né? Então, os exportadores são grandes ofertantes no mercado de divisas, tá? Aquelas firmas também que obtêm empréstimos em moeda estrangeira, né, precisam converter em moeda nacional. Então, se uma firma vai lá nos Estados Unidos, pega um empréstimo e traz esse dólar para o Brasil, quando chega no Banco Central, o dólar fica no Banco Central e o Banco Central converte isso em reais e passa os reais para as firmas, que as firmas vão pagar aqui dentro em reais. Então, também nesse caso, aquelas firmas que obtêm empréstimo exterior também são ofertantes de divisa, ofertam moeda estrangeira. Tá? Vamos fazer agora uma relação entre a taxa de câmbio e exportações, né? Então, temos um exemplo aqui. Deixa eu pegar um ponteiro para ficar mais fácil. Ó, aqui eu tenho taxa de câmbio por dólar. Então, suponhamos que um dólar vale R$ 1, por exemplo. E se eu tenho o preço do café em dólares, né? R$ 4 é o preço em dólares do café, né? Então, se a taxa de câmbio é 1 para 1, o preço do café em reais, US$ 4, 4 vezes 1, que é a taxa de câmbio. Então, se eu exportar 4 dólares em café, eu vou ter R$ 4, né? Agora, se o dólar passar para R$ 2, né, o preço do café aqui, por exemplo, continua R$ 4, desculpa, US$ 4 o preço do café. Como o câmbio agora está valendo R$ 2, 4 vezes 2, 8, né? Ou seja, eu vou ter o preço do café em R$ 8. Ou seja, o preço em dólar, tá vendo que continua o mesmo, era 4 e 4. Como aqui o câmbio foi para 2, né? Ou seja, agora eu preciso de duas moedas de R$ 1 para comprar US$ 1, né? Eu preciso de R$ 2 para comprar US$ 1. Aí, se eu exportar o café, eu vou estar recebendo mais reais, porque a taxa de câmbio aumentou. Eu posso estar exportando a mesma quantidade, mas eu estou aumentando a minha receita, né, porque a taxa de câmbio, aqui no caso, está aumentando. Então, quando eu tenho quando o dólar o real está valorizado, né, ou seja, quando a taxa de câmbio está baixa, né, os exportadores desejam exportar menos. Mas quando há uma desvalorização cambial, ou seja, quando o dólar aumenta, o preço do dólar aumenta, os exportadores desejam exportar mais, porque aqui, por exemplo, a mesma quantidade de café, se o câmbio é 1 para 1, eu vou receber R$ 4. Se o câmbio for 2 para 1, eu já vou receber 8. Então, nesse caso, quando o real desvaloriza, né, quando eu preciso de mais reais para comprar um dólar, né, quem ganha são os exportadores, porque a receita deles em reais vai aumentar, tá? Só nesse exemplo, repetindo aqui, no exemplo acima, houve uma desvalorização cambial. Significa um aumento da taxa de câmbio nominal. Será necessário um número maior de reais para comprar dólares e isso favorece, né, quem está exportando para o exterior. Agora vamos fazer uma relação entre essa mesma taxa de câmbio e bens que o país costuma importar. Então, suponhamos aqui que o dólar esteja 1 para 1, como no exemplo anterior, e agora você está importando gasolina em dólares. Então, a gasolina, a cada US$ 2, né, que é o preço da gasolina nesse exemplo aqui que você está importando, ou seja, você está comprando gasolina de outro país. Então, aqui, se a taxa de câmbio é 1, né, se o preço da gasolina, se a taxa de câmbio é US$ 1 para R$ 1, se o preço da gasolina é US$ 2, né, e o preço em reais vai ser 2 vezes 1, também vai ser R$ 2. Agora, se o câmbio passar para R$ 2, ou seja, eu vou precisar de R$ 2 para comprar um dólar,
né, e o preço da gasolina em dólar continuou o mesmo, quanto que vai estar o preço da gasolina em reais? Vai estar R$ 4. Então aqui, ó, a taxa de câmbio mudou de 1 para 2, né? E o preço da gasolina foi de 2 para 4, por causa do aumento da taxa de câmbio. Então, imagina que eu estou importando gasolina. Se eu estou importando gasolina, né, eu estou comprando. Então, se o meu câmbio desvaloriza, né, fica mais caro para mim. Então, eu vou desejar importar menos, né? Quando o câmbio está baixo, aqui R$ 1, eu vou desejar importar mais, né? Então, quando há uma desvalorização cambial, ou seja, quando eu preciso de mais reais para comprar um dólar, quando a taxa de câmbio aumenta, né, significa que eu preciso de um número maior de reais para comprar dólares. Nesse caso, para quem está importando, quem está pagando em moeda estrangeira no exterior, fica em desvantagem. Então, o desejo de importar vai ser menor, porque o custo daquilo em reais vai ser bem maior, dada a desvalorização cambial. Né? Só para resumindo aqui, quando há uma desvalorização cambial, há um aumento de preço. Por exemplo, aqui era R$ 3,20 no exemplo, foi para R$ 4, ou seja, eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Então, eu chamo isso de desvalorização cambial, ou seja, o meu real está valendo menos do que o dólar, né? Desvalorizou mais. Agora, a valorização é quando há uma redução na taxa de câmbio, né? Por exemplo, aqui um exemplo era 4 e passou para 3,20, né? Ou seja, diminuiu a taxa de câmbio, ou seja, eu preciso de menos reais para comprar um dólar, né? Então, aqui, quando eu tenho desvalorização, né, é bom para os exportadores, porque se eu exporto em dólar, eu vou estar recebendo em reais, se o câmbio subiu, vai subir também a minha receita em reais. Agora, a valorização ela é boa para os exportadores, porque como eu estou comprando do exterior, quanto mais barato for o dólar, menos reais eu vou precisar para poder efetuar aquela compra. Então, a valorização é boa para os importadores. Agora vamos ver como que funciona a taxa de câmbio no mercado. A gente sabe que no Brasil a gente tem um mercado flutuante, ou seja, o preço da taxa de câmbio é definido pela demanda de divisas. A gente viu que quem demanda divisas são os importadores, né? Quem tem dívidas em dólar também, e os principais são os importadores, que eu preciso de demanda de divisas para efetuar a minha compra de bens no exterior, né, com o resto do mundo. Por outro lado, eu tenho uma oferta de divisas, que o principal autor aqui são os exportadores, né? Eles exportam e recebem em dólar, fazendo com que entre dólar no país, e a interação entre as curvas de oferta e demanda de divisas vai me dar a taxa de câmbio de equilíbrio, ou seja, aquela taxa de câmbio que a quantidade de divisas é igual a oferta de divisas, né? A quantidade de demanda por divisas é igual à quantidade de oferta por divisas, e o preço do câmbio da oferta é igual ao preço da demanda. Então, é o mercado, é o câmbio, na realidade, o câmbio que é divulgado pelo Banco Central no fechamento diário, nada mais é do que a interação ao longo do dia das curvas de demanda e de oferta para chegar no preço de equilíbrio, no preço do dólar final. O dólar é um reflexo da movimentação dessas curvas ao longo de todo o dia, porque ele é cotado diariamente, tá? Vamos ver um exemplo agora de o que acontece quando aumenta o consumo por bens importados. Então, a gente sabe que para os importadores, né, quem está demandando, que precisa de demandar moeda estrangeira. Então, se aumenta o consumo de importados, eu vou precisar de mais dólares para poder fazer aquela compra, ou mais moeda estrangeira. Eu só estou falando mais em dólar aqui porque é a moeda mais usada para comércio exterior, tá, gente? Então, se aumenta o consumo por bens importados, consequentemente vai aumentar a demanda por moeda estrangeira, porque eu tenho que pagar os bens que eu importo com moeda estrangeira. Então, há um deslocamento nesse caso para a direita. Quando há um deslocamento para a direita, considerando aqui que a oferta continuou intacta, né, continuou estática, o que vai acontecer? Eu vou pressionar esse preço do câmbio para cima, né? Então vai passar para P2. Então eu aumento a demanda por moeda, né? Vai pressionar o preço do dólar para cima, ou seja, aumenta um pouquinho também da oferta, vai subir aqui na oferta, mas eu tenho uma pressão aqui sobre a taxa de câmbio, fazendo com que os preços aumentem, tá?
A maior demanda de dólares deslocou o câmbio para cima, né? Aumentou o preço do câmbio, foi de P1 para P2. E o que acontece quando aumenta a demanda por produtos brasileiros? Ou seja, quando há um aumento de exportação, ou seja, mais estrangeiros procurando nossos produtos, né? Ou seja, quando eu exporto mais, está entrando mais dólares na economia. Então, há um deslocamento da curva de oferta, né? Vocês podem ver aqui, deixa eu colocar o ponteiro, vou mostrar para vocês. Há um deslocamento da curva de oferta para a direita, ou seja, aumentou a demanda por produtos brasileiros, significa que aumentou a exportação. A gente sabe que quem gera ofertas de divisas no país, quem aumenta a entrada de dólares no país, em grande parte são os exportadores. Então, se aumenta a demanda por produtos brasileiros, aumenta a exportação, que aumenta a oferta de dólares. Aumentando a oferta de dólares na economia, considerando que a demanda aqui continua estática, o que vai acontecer? Lembra lá da curva de oferta? Aumenta a oferta, né? A demanda continua a mesma coisa. Vai acontecer o quê? A taxa de câmbio vai partir de T1 para T2, ou seja, a maior oferta de dólares deslocou o câmbio para baixo, né? Ou seja, uma pressão para redução da taxa de câmbio, porque tem muitos dólares no mercado entrando, então vai pressionar para baixo, né? Quanto maior a quantidade disponível, menor o preço dessa mercadoria. Vamos falar um pouquinho agora de regime cambial. O que é regime cambial? É a maneira pela qual a taxa de câmbio é formada, né? O regime cambial pode ser fixo, ou seja, com o valor estipulado pelo Banco Central, ou flutuante, com o valor da moeda subindo ou caindo de acordo com as condições de mercado, né? E dentro do regime fixo e do regime flutuante, a gente tem outros mecanismos também entre esses dois que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui é o câmbio fixo, né? O câmbio fixo, gente, quando o Banco Central determina, por exemplo, a partir de hoje o dólar vai ser R$ 3, por exemplo. Se ele fixar isso, o que vai acontecer? Se muita gente estiver procurando dólar, para garantir aquele preço lá, o Banco Central vai ter que vender muito dólar no mercado, porque a gente sabe que a taxa final do dólar é o equilíbrio entre oferta e demanda de mercado. Então, se ele quiser fixar o preço do dólar, né, ele põe em risco as suas divisas, porque ele vai ter que fazer de tudo para ficar naquele valor que ele fixou. E esse câmbio, quando ele é fixado, pode gerar grandes alterações na economia, né? Porque você, para garantir aquilo, você vai ter que mexer nas divisas, né? O governo, geralmente, quando ele faz isso, ele tem que ter um volume, um estoque de moedas estrangeiras, um estoque de divisas muito grande para poder controlar o câmbio. A vantagem do câmbio fixo, né, que a gente já usou no Brasil no início do Plano Real, é um maior controle da inflação. Fica mais fácil controlar a inflação. É porque a gente sabe que quando o dólar o real está valorizado, por exemplo, o produto estrangeiro fica barato, né? Todo mundo vai comprar fora e é uma pressão para baixo no preço nos preços internos. Mas quando o dólar está aumentando muito, também aumenta o custo de importação, né? Quem está importando vai fazer uma pressão para os preços subirem. Além disso, se o dólar estiver muito elevado, né, os exportadores vão preferir vender no mercado externo do que vender no mercado interno, né, que vai fazer com que os preços subam, uma vez que tem redução da oferta interna. Então, uma das vantagens do câmbio fixo é o controle da inflação. Como desvantagens, as reservas ficam vulneráveis, né, para ataques especulativos. Se todo mundo estiver, por exemplo, tirando dinheiro daqui, né, o dólar subindo muito, o governo tem que entrar atuando, desfazendo de divisas para manter o câmbio naquele valor fixado. E a política monetária fica muito dependente do volume de reservas cambiais, por exemplo. Por que a política monetária? Se o Banco Central, por exemplo, quiser fazer uma redução, às vezes, na taxa de juros para incentivar o consumo, o crédito interno, isso pode prejudicar a entrada de reserva, que pode atrapalhar o câmbio fixo. Então, às vezes, essa política monetária fica dependente do volume de reservas cambiais. Tá? Vamos continuar. Câmbio flutuante. No câmbio flutuante, o mercado, né, o mercado que oferta e demanda de divisas,
que vai determinar a taxa de câmbio. É igual a gente viu quando a gente foi estudar oferta e demanda de mercado, né? O Banco Central não fixa o câmbio, ele deixa flutuante mesmo. Se todo mundo estiver comprando dólar naquele dia, a demanda estiver aumentando muito, a taxa de câmbio vai lá para cima. Se todo mundo está querendo vender dólares naquele dia, ou se está entrando muito dinheiro de fora no país, o dólar vai abaixar. Então, é o mercado que vai determinar. As vantagens disso é que a política monetária ela fica independente da taxa de câmbio, porque eu não preciso mais estar preocupando com tomar uma decisão de política monetária e aquilo afetar a minha reserva cambial, porque dado que o câmbio é flutuante, então eu tenho mais independência da política monetária, eu posso mexer na taxa de câmbio, eu posso mexer em outros mecanismos sem estar preocupado muito com as reservas cambiais. E as reservas ficam mais protegidas, né? Porque se tiver muita procura por dólar, por exemplo, o câmbio vai subir, né? E as pessoas naturalmente subindo vai deixar de comprar. Então, assim, esses ataques especulativos ficam mais protegidos. A desvantagem é que a taxa de câmbio fica muito vulnerável. A gente viu recentemente aí com o efeito do Covid-19, das incertezas com a economia mundial, o dólar subiu bastante, né? Agora já está retomando, já diminuiu um pouco, mas assim, a gente viu a vulnerabilidade do dólar quando o câmbio é flutuante, né? A taxa de câmbio é flutuante, a gente viu como isso é vulnerável em momentos de incerteza, né? Uma desvantagem do câmbio flutuante é isso, né? Para quem está exportando é bom, agora para quem tem dívida, por exemplo, moeda estrangeira, né, o dólar valorizando 30%, por exemplo, em um mês, né, você tiver uma dívida no exterior, é como se aquela dívida aumentasse em 30%. Então, pode ser prejudicial para várias pessoas, né, várias empresas. E também uma desvantagem é que não tem muito controle sobre pressões inflacionárias. Então, se o câmbio estiver subindo muito, tiver muita pressão inflacionária, como o câmbio é flutuante, eu não vou mexer, pode ter pressão inflacionária interna. Então, uma desvantagem é essa. Continuando sobre o câmbio flutuante, a maioria dos países adota este regime, é o mais usado, né, o mais usual. Esse regime é favorecido pelo crescimento do mercado financeiro internacional, dado o progresso tecnológico, das regulamentações, inovações financeiras, fica muito fácil, é muito fácil hoje em dia você investir dinheiro em outro país, você fazer negócios com outro país, dado a tecnologia, a internet. Então, se você tiver um câmbio fixo, às vezes fica difícil você controlar, dada a grande movimentação proporcionada pelo progresso tecnológico. Então, por isso que a maioria dos países hoje adota regime flutuante, porque fica muito fácil você comercializar com um país entre o outro, dado a inovação tecnológica. O câmbio flutuante ele protege a economia contra efeitos adversos de turbulências internacionais, e o Bacen ganha mais liberdade concentrando-se em outras questões, como inflação e taxa de juros. Tá? Um outro tipo de regime cambial que está dentro do câmbio flutuante, que a gente chama de flutuação suja, é quando o Banco Central faz algumas intervenções. Ele deixa o câmbio flutuar, vai flutuar, mas se ele vê que está subindo muito, que pode prejudicar a economia, por exemplo, ele pode entrar vendendo dólar. A gente vê isso muito acontecer, né? Você vê no Jornal Nacional, por exemplo, o William Bonner lá divulgando, o Banco Central hoje ofertou não sei quantos bilhões de dólares. Se o Banco Central entra ofertando, ele está jogando dólar na economia para a taxa de juros, a taxa de câmbio baixar um pouquinho. Então, sim, ou seja, é uma flutuação, porque o mercado é flutuante, mas suja porque o Banco Central está intervindo. É como se fosse uma flutuação entre aspas, né? Não é tão flutuante assim. O Banco Central entra atuando, fazendo algumas intervenções para jogar o preço do dólar tanto para baixo quanto para cima. Se ele quiser que o preço do dólar abaixe, essa taxa de câmbio baixa, ele entra ofertando dólares. Se ele quiser que a taxa de câmbio aumente, ele anda comprando dólar. Tá? Isso a gente chama de flutuação suja. Um outro regime também que está entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante, né? Ou seja, são os dois regimes atuando de forma conjunta. Né? O que acontece? O Banco Central ele fixa duas taxas, duas faixas, uma mínima e uma máxima. Aí, se tiver entre essas taxas aqui, se o câmbio tiver entre essa faixa, ele deixa o mercado atuar. Né?
Se, por exemplo, chegar no câmbio, no que ele estabelecer no câmbio mínimo aqui, e você vê que o dólar vai baixar desse valor mínimo, o que ele faz? Ele compra dólares para poder voltar o câmbio para a faixa de câmbio flutuante. Né? Se o câmbio atingir o limite superior aqui que estipular, suponhamos que ele coloca aqui R$ 2 e aqui 4. Né? Se o dólar passar de R$ 4, o que o Banco Central faz? Ele vai ofertar dólares para poder baixar a taxa de câmbio e retornar ela para dentro desse limite aqui. Então, é como se ele colocasse dois alertas, né, o mínimo e o máximo. Se tiver dentro dessas faixas, é câmbio flutuante, deixa o mercado atuar. Se tiver saindo dessas faixas, ele atua ou comprando ou ofertando dólares, que aí nesse regime aqui estaria como se fosse o câmbio fixo para voltar naquele limite, tá? Então é como se fosse dois regimes juntos, né? Por isso que chama bandas cambiais. Agora os exemplos de regimes de câmbio adotados pelo Brasil após o Plano Real. Né? O Plano Real começou em 1994, né? E logo quando o real foi adotado como moeda no Brasil, o governo naquela época fixou o câmbio de 1 para 1, ou seja, R$ 1 era igual a $1, né? Então, o Plano Real ele foi adotado em meio a um cenário de descontrole da taxa de inflação, que no momento a taxa de inflação era muito elevada, né? O Plano Real veio para poder tentar estabilizar a economia, a taxa de inflação. E o câmbio ele foi utilizado pelo governo como uma ferramenta para tentar controlar a alta desorganizada de preços, né? Porque aí nesse caso o Bacen era obrigado a vender e comprar dólares pelo valor em reais que ele estipulou, em qualquer quantidade, em qualquer momento. Era um regime de câmbio fixo, né? Porque o governo acreditava naquela época que o dólar mais baixo e teria menos pressão inflacionária, porque o objetivo do governo naquela época era acabar com a inflação, manter os preços em níveis aceitáveis, né? Que a gente estava vindo de uma inflação muito elevada. E de 95 a 99, né, um ano após o Plano Real, e durou até 4 anos, o câmbio fixo é também chamado de deslizante, ou que a gente viu o regime de banda cambial, a mesma coisa. Né? O Banco Central estipulou 2 limites e fazia intervenções quando chegava além desses, ultrapassava o limite, tanto inferior quanto inferior. Então, nesse caso, o Bacen na época estabelecia um limite de alta e queda no câmbio. Se o valor do dólar estivesse muito elevado, além do limite que ele tinha estabelecido, né, o Banco Central injetava dólares na economia tentando voltar o dólar para a faixa flutuante, fazendo o preço baixar. E quando era o contrário, quando o dólar estava muito baixo, ele comprava o dólar fazendo voltar para a taxa, para o nível de taxa flutuante. E para isso eram utilizadas as reservas internacionais em dólar do país. Geralmente ele estava mais ofertando do que comprando. E de 99 até agora, né, passou a ter no Brasil o câmbio flutuante, mas a gente sabe que é um flutuante sujo, né, câmbio que o Banco Central sempre entra intervindo, deixa flutuar até determinado limite e entra atuando, geralmente vendendo dólares para poder reduzir um pouco a taxa de câmbio. Então, por que de 99 para cá, dado que o governo, desde o Plano Real de 94 até 99, em 4 anos, estava trabalhando com regime de câmbio fixo, depois com a banda cambial, então ele esgotou suas reservas cambiais, porque tinha que atuar muito vendendo dólar para chegar naquele limite lá que tinha sido fixado. Então, dado as crises cambiais daquela época e as reservas do dólar do Brasil foram esvaziadas, né, em janeiro de 99, o Banco Central emitiu um comunicado que a partir de hoje, por exemplo, naquela data, o Banco Central deixará o mercado interbancário definir a taxa de câmbio. Então, começou aí a taxa de câmbio flutuante, né, e o Banco Central sempre faz intervenções, que é a que funciona até hoje, né? E com isso a gente finaliza essa parte da taxa de câmbio e na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre balanço de pagamento.